ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. O 15. E tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Amém? Quando se fala de uma figura do Pai, é difícil de entender a figura de um pai. Sabe por quê? Porque nós somos pai, você é mãe e você entende o que um pai sente. Então é fácil compreender Deus, pastor Edson, porque nós somos pais, e pai conhece os filhos. Pai sabe o que os filhos pensam e o que eles querem fazer, aonde eles querem chegar, porque somos pais. Então é fácil compreender Deus. Também é muito fácil compreender Jesus, porque ele viveu como homem aqui na terra. Ele viveu como nós, então é fácil entender e sentir o que ele sentiu, sentir a dor que ele sentiu. E o Espírito Santo, quando ele fala assim, olha, eu tenho coisas que eu deveria falar para vocês, mas eu não posso falar. Por quê? Porque nós não suportaríamos o que ele iria falar, mas ele disse que ele enviaria um Consolador. E eu anotei algumas coisas aqui, tá? E foi 4 tópicos. O primeiro tópico é que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o quê? É uma pessoa. A Bíblia diz... 16:12, coloca por gentileza que eu vou reler para explanar melhor. Evangelho de João 16:12, que ele vai enviar. Tem ainda muito vos que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vai continuar. Quando vier, porém, o Espírito Santo, o inglês, assim como o grego, quando ele está falando de ele está definindo. O inglês fala, quando fala dela, fala he, não she, né? She. E quando fala dele, fala he. E quando se fala de um objeto, de uma cadeira, fala it. Estou errado? Então tá. Então quando... Alguém já confirmou para mim que não, né? Então estou certo. E quando se fala do Espírito Santo, está falando de uma pessoa, está falando dele. E está falando que vai enviar o Espírito Santo. E quando ele foi, e realmente ele viu o Espírito Santo está conosco hoje. Só que muitos não sabem que o Espírito Santo está com ele, mas o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está em você. Só que muitas vezes nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Mas ele sai. E o bom é quando nós... o Espírito Santo que ele enviou, ele é constante. Ele está presente o tempo inteiro. E ele é um amigo presente. Presente. Eu posso me ausentar, eu posso não ser presente nas suas dificuldades, nas suas lutas, mas o Espírito Santo ele está presente. Muito, quando começa a pecar, que batiza, começa a servir a Deus, pregar a palavra de Deus, e de repente resolve desvirtuar, resolve sair do trilho. Mas a primeira vez que começa a cometer o pecado, começa bem tímido, bem envergonhado. A primeira vez já vai assim mais acanhado, a segunda vez avança mais um pouquinho, a terceira vez vai mais à frente, da quarta para frente já faz e nem percebe que o Espírito Santo está presente. Peca à torta e à direita. Mas não quer dizer que o Espírito Santo saiu, ele simplesmente está encostado, porque nós não damos mais ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo é tão bom, ele é um amigo tão fiel, que se você chamar ele para estar com você, e se você começar a chorar, ele vai chorar com você. A coisa é melhor.
Nós temos lidado com pessoas passando por tantas dificuldades, por tanta luta, e muitas vezes ela disse: porque eu não tenho um amigo para me ouvir. O mais interessante, eu já falei algumas vezes na igreja, e volto a falar, que foi Maria, no dia do casamento. Maria recorre à pessoa mais certa naquele dia. Maria busca a pessoa que ela diz que tudo que Jesus falava, ela guardava no coração o que ele falava. Isso é bom, ela sabia quem ele era. Então, quando aquele vinho acaba aquele dia, ela recorre a Jesus. Sabe por quê? Porque ele poderia resolver aquela situação. E muitas adversidades que vêm na minha e na sua vida, nós deixamos de recorrer a Jesus, ao Espírito Santo, que pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que o Pai está sentado no trono, nós sabemos que o Filho está sentado à direita, mas nós sabemos que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Foi Ele que disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E ainda, é de confiança. O Espírito Santo é de confiança. Se nós não pecarmos agora, ou aonde estivermos, seja onde você está aqui agora, se você confessar agora e você falar assim: Deus, o Espírito Santo, eu fiz isso e eu te magoei, eu te entristeci, porque Ele entristece. Se nós assim o fazermos, Ele já está aí pronto para te ouvir. E o Espírito Santo não vai contar para ninguém. Para ninguém. Ele sabe ouvir. O Espírito Santo tem tempo para você. Nós, marido, mulher, filho com pai, pai com filho, às vezes não tem tempo, né? E a Emily então gosta de falar: meu Deus do céu, vem dentro do carro, parece uma maritaquinha. Fala assim: não, Emily, pelo amor de Deus, para um pouquinho aí. Mas o Espírito Santo, se nós for conversar com Ele, Ele vai ouvir nós. E não importa de que maneira nós vamos falar com o Espírito Santo, de que maneira nós estamos, se estamos pesarosos, se estamos entristecidos, se houve uma perca, se estamos desanimados, se nós só chamar Ele para ouvir, nós Ele vai ouvir. E Ele nunca vai nos expor. E isso é tremendo, isso é bom. E outra coisa, o Espírito Santo é manso. Quando se fala de cordeiro, Jesus simboliza o cordeiro. O cordeiro, ele é manso. E a palavra de Deus diz que enquanto batizava Jesus, veio o Espírito Santo no símbolo de pomba e pousou sobre ele. Então o Espírito Santo, ele vai pousar em pessoas que é mansa, que é cordeiro, ele vai descer. Ele só desceu em Jesus naquele dia. A Bíblia diz que Jesus foi o homem mais manso que passou pela face da terra. E naquele dia, que enquanto batizava, veio o Espírito Santo e pousou sobre ele, pousou sobre o cordeiro. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto as crianças estavam subindo no altar, alguém já falou para mim um dia desse: pastor, mas um culto de domingo, o senhor abre espaço para as crianças subirem no altar? Irmão, você não sabe como nós estamos mexendo no ego dessas crianças, como nós estamos despertando em outras crianças o desejo de poder ler a palavra de Deus aqui. E naquela hora deu vontade de falar assim: é que você nunca leu a Bíblia. Estou achando que você está agindo como os apóstolos naquele dia, impedindo as crianças de chegar até Jesus. Deixa-as ver. Irmãos, não é bom quando nós agimos como uma criança, você bate nela, você disciplina ela, e 30 segundos depois você me abraça, ela vai te abraçar. Você me ama, eu te amo. É assim. Já pensou se nós nos tornarmos como uma criança? E tem situações que o nosso Deus vai nos instruir, vai nos ensinar. E para ensinar às vezes dói. Ensinar é colocar na forma. Ensinar é colocar no caminho. E a palavra de Deus diz que o filho que não é instruído, ele se torna ou fica retardado. Então isso, quando colocamos na forma, quando chamamos, Deus nos chama a repreensão. Imagina se nós agirmos como uma criança.
Enquanto disciplinamos, enquanto às vezes está doendo, chora, mas logo em seguida pergunta: você me ama? Eu amo. O que Deus quer ouvir de mim e de você é isso. Está difícil, está passando por algumas dificuldades, está bem verdade. Ele pode estar nos instruindo pelos erros que cometemos e nos colocou em um caminho. A Bíblia diz que Ele pode até nos levar para o deserto, poderíamos estar dentro do deserto, mas não como um filho birrento, mas um filho que diz: eu te amo. Está difícil, estou perdendo, aparentemente pelo mundo material estamos perdendo aparentemente, mas nós estamos ganhando no espiritual. Então o Espírito Santo só vai entrar na minha vida, ele só vai agir na minha vida como nós agirmos como cordeiro. E a Bíblia diz ainda, Atos 6:5, coloca por gentileza aí. Mas antes de eu ler, a palavra de Deus diz que Pedro não foi um homem fácil de lidar com ele. Pedro andava armado com Jesus. Pedro, quando alguém resolve se engraçar para cima de Jesus, ele corta a orelha. Pedro se intromete em várias circunstâncias. Aí eu imagino que Jesus diz: Pedro, você sabe por que eu ainda tenho paciência com você, Pedro? Porque um dia você vai ficar velho. Você vai ficar velho. As pessoas vão te guiar. Você vai ficar velho e você não vai rejeitar a cruz. Você pode até me negar hoje, você pode até fugir da cruz, mas quando você ficar velho, você vai para a cruz. Por isso ainda eu te compreendo. E a palavra de Deus diz, antes de eu ler Atos 6:5, eu gostaria de ler 2:17 do próprio Atos. Então, e quando o Espírito Santo entra na vida de Pedro, irmãos, o bom é isso. Às vezes nós dois somos torrões e pouco compreendidos pelas pessoas, mas Deus te compreende. Sabe, Deus está tendo aquela paciência com você. Por quê? Porque o dia que Pedro aceita mesmo Jesus, e que o Espírito Santo entra na vida dele. Eu talvez Pedro nem sabia que isso estava escrito em Joel, mas quando o Espírito Santo entra na mente de Pedro, traz a memória dele, e ele começa a pregar uma palavra poderosa. E que naquele dia milhares de pessoas aceitam Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida de Pedro. E diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Já Pedro falando, Pedro pregando, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Verso novo, o 18. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei do meus espíritos naqueles dias, e profetizarão. O Santo está aqui para representar a Deus. E quando Ele está em nós, nós representa Cristo aqui na terra. Coloca para mim, por gentileza, Mateus 28, 18. Quero mostrar alguns versículos para vocês. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Coloca o 19 também. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo representa a Trindade. E Jesus diz assim: e toda autoridade eu tenho, e eu posso dá-la. E nós só temos essa autoridade quando nós fazemos a vontade do Pai. Quando nós fazemos a vontade do Pai, então nós temos essa autoridade. O que nós temos? Nós temos o Espírito Santo. E o pastor Marco, pregando quinta-feira, o Evangelho de João 15:16 ou 16:15, diz assim: não foi vós que me chamou, mas eu que vos chamei. E portanto, ide e fazei discípulos. Ali tem uma ordem. E Jesus diz assim: todo o poder me foi dado. Então nós temos esse poder. Sabe por quê? Porque nós servimos Jesus. Imagina se um elefante, imagina a força que ele tem. Imagina se um cavalo, sabe a força que tem. Será que ele puxava uma carroça?
Será que ele aceitava um tapa do lado ali assim? Não. Imagina, irmãos, um crente avivado, um crente que tem Jesus, o Satanás não brinca com ele. O Satanás estremece. Quem tem Espírito Santo chega e vai resolver a situação. Eu assisti um filme uma vez, eu creio que você assistiu. Jacó, quando está indo embora lá para a casa de Labão, ele esperava ali, por volta do meio-dia, as pessoas chegavam para abrir o tanque, para tirar aquela tampa bem pesada, era de 10 a 12 homens. E eu creio que a mulher dele já apaixonou dele aquele dia. Ele arrumou um pau roliço, redondo, tipo isso aqui. Mas uma pessoa só, ele levantou um pouquinho e colocou a tampa em cima e rolou a tampa e ela caiu para o lado. E ela abriu o poço. Eu penso que a Rebeca disse, eu quero esse Tarzan aí, ele é forte. Por quê? Porque já era uma pessoa que andava com Deus. Ele já tinha uma aliança com Deus. Então quem tem Deus faz coisas que ninguém fazem. Quem tem Deus passa por situações que pessoas que não têm nunca irão passar. Sabe por quê? Porque vão desistir, como a mulher de Ló. E sal sem sabor, e sal que não presta. Porque o sal que tem lá hoje em Israel, até nos dias de hoje, não é comestíveis. Ele tem veneno, se a pessoa comer, passa mal. E pessoas que retrocedem como a mulher de Ló, é como esse sal que está lá. Uma vez provou quão Deus é bom, a pessoa que retrocede nunca mais é feliz. Sempre é uma pessoa que não rompe, que as bênçãos não chegam. E quando chega, Deus às vezes tem abençoado tanto, que não percebe que Deus tem abençoado. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. E a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela torna-se gananciosa. Tudo é pouco. Tudo que as pessoas fazem é pouco. Tudo que os pais fazem é pouco. Tudo que Deus faz é nada, seus méritos. O meu mérito, eu consegui. Você já ouviu gente assim? Viu o que eu fiz? Você viu onde eu cheguei? Você viu os meus resultados da minha faculdade? Você viu? Não é assim? Nunca abre a boca para dizer assim, olha, Deus foi comigo. Nunca. Belos filhos. Filhos que estão na casa de Deus. Sabe, mas nunca são gratos. E daí nós não estamos representando Deus, porque o Espírito Santo representa Deus com a excelência. Então essa pessoa que habita dentro de nós, está nas nossas entranhas. Ele quer nos trazer vida, e quando nós deixamos Ele agir em nossas vidas, antes de dialogar com pessoas que nem sempre querem os nossos bens, se nós dialogarmos com Ele, Ele quer tudo, Ele quer nos oferecer tudo. E primeiro é o céu. E quem tem o céu tem a alegria de viver. Irmão, quem tem o céu não tem medo de enfrentar as lutas, as adversidades. E ainda, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, olha que maravilha, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma verdade. Quem tem o Espírito Santo, Deus vive na verdade, vive na luz. E eu contando para Juliana um dia desse, Juliana, há uns 2 meses atrás, Juliana, vai acontecer isso, mas isso é o projeto, mas antes de acontecer, Deus vai dar uma confusão, fazer uma confusão. Deus vai atrapalhar. Irmão, mas foi dito e certo. Quando a gente está na presença de Deus, vai revelando os caminhos. Deus vai mostrando. Basta uma palavra, que você às vezes não pode nem falar tudo. O apóstolo Paulo, ele disse, quando eu fui ter convosco, eu gostaria de ter ensinado algo mais poderoso, mais forte para vocês, mas eu não tive condições.
Porque dentre vós já era para haver mestre, mas ainda continua as crianças. Vocês ainda continuam pequenos. Irmãos, quem tem o Espírito Santo é aquele que anda no pasto do boi. Cauteloso no falar. Quando age, age com sabedoria. E quantas pessoas que têm andado para lá e para cá, as coisas não têm dado certo. Tem dia que ama a Deus, tem dia que odeia a Deus, tem dia que quer pregar o Evangelho. Não. Os apóstolos, no dia que eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles fazem uma proeza, ele muda a história daquela cidade. A palavra de Deus diz que Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Escolhe 7 homens, e um deles era Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo. Irmãos, foi o único. Não vi em outro lugar dizendo que ele viu o próprio Deus lá sentado esperando ele. Deus apareceu para receber Estevão, que era um cheio do Espírito Santo. Era homem que defendia o Evangelho, que estava, dizendo assim: eu não abro mão, porque eu creio nessa pregação, eu creio nesta palavra. Quantas pessoas deixam, irmãos, é compreendido quando não viemos à igreja por uma doença, é compreensível. Mas não consigo compreender, eu não sei porque eu tirei para mim, não tem, eu falo para a Mariana assim, tudo bem, você vai trabalhar o sábado, não tem problema, mas o domingo não, o domingo é para a igreja. E Deus, muitas vezes nós entramos em uma confusão e em caminhos errados, não porque Deus é ruim, é porque nós não damos ouvido ao que Deus quer para nós. Nós deixamos de dar ouvido a Deus, e daí nós entramos por caminhos que vai ser dolorido pela frente. Está aí, o caminho é livre. Nós temos o livre hábito para fazer. Você faz o que quer, mas quando você faz aquilo que desagrada o Espírito Santo, ele vai estar neutralizado na sua vida. Deus não vai te impedir de nós fazermos as coisas erradas. Mas feliz é aqueles que procuram andar pelos caminhos do Senhor. Feliz é aquele que procura andar pelos seus princípios. Será que tem o Espírito Santo? Não, eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, é bonito dizer, né? Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Aí a gente vê na boca da pessoa que não tem. Na sua linguagem, na maneira de falar, da maneira de odiar. A gente nota que a pessoa está entrevada de ódio. Aí nós ouvimos ainda dizer: nossa, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é tremendo. Mas cadê o Espírito Santo? Lá na cidade da Juliana tem uma menina, ela estudou na Rússia. E o povo lá dava ela como uma paranoia. Ela é paranoica, né? Sabe? Ela falava assim: eu vou ser médica, eu vou estudar na Rússia. E ninguém dava nada. Ninguém dava nada por ela. As condições dela, não tinha nada. Morava numa fazenda, trabalhava de funcionário. Como é que é? Não tinha nada, ninguém dava nada. Sabe onde ela estudou? Na Rússia. Foi formada como a melhor aluna. Sabe onde ela está? Lá no município dela, onde ninguém dava nada por ela. Está lá atendendo as pessoas. Então ou não está? Irmãos, quando você está guiado pelo Espírito Santo, você fala coisas que aquele que está na carne duvida. Mas ela sabia, ela falava, era o sonho dela. Ela não sabia como, mas aí apareceu alguém lá. Alguém lá. Lá do meio do brejobinha. Lá do meio do brejo. O que você quer? Fala. O que o Espírito Santo colocou no teu coração que vai mudar a vida de alguém? Fala. Qual que é o teu sonho? Ela tinha um sonho, ela servia a Deus.
Eu vi ela uma vez só. Lá na casa da Juliana. E ela contando o sonho. As pessoas, irmão, deixa as pessoas te criticar. Quando você for convicto que o Espírito Santo está falando, fica tranquilo, deixa eu falar. Se é pregar na África, fica tranquilo. Quando alguém fala assim, está aí uma Alice, deixa eu falar. Mas ele não conhece a intimidade que você tem com Deus. Deixa eu falar. A Trindade representa o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, o Espírito Santo representa o Pai e o Filho. E o Espírito Santo em mim e em você, nós representamos o Pai. E quando nós fazemos a vontade do Filho, o Pai dá toda a autoridade através do Filho para nós, para que tudo que nós pedimos e formos fazer, vai ser feito. Sabe por quê? Porque Ele disse: eu vos dou autoridade. Nós temos que deixar de envergonhar o nome do Pai e do Filho. Nós temos que deixar que a obra do Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e nós venhamos fazer grandes coisas. Nós estamos vivendo as migalhas. Sabe por quê? Porque nós estamos presos em coisas. Nós estamos presos naquilo que vemos. E por quê? Porque é o que nós aprendemos. Eu achei interessante uma irmã que subiu aqui no altar um dia desse e falou da diabetes. Mas ela disse que ninguém nasce com diabetes. Não tem diabetes nem tipo 1 e nem tipo 2. São os maus hábitos dos pais que vai transferindo a doença para os filhos. E eu disse: interessante, é verdade. É verdade, irmão. Tem coisas que Deus não vai fazer, nós temos que estar atento. Daí nós passamos a noite de frente ao computador, tem gente que está trocando. Tem gente, eu estou sabendo, tem gente que está trocando a noite por dia. Nas redes sociais, só Deus sabe o que está fazendo nas redes sociais. Não tira 5 minutos da madrugada para orar a Deus. Sabe, o Espírito Santo não é capaz de tocar nessas vidas. Sabe por quê? Porque está ocupado demais com a vida dos outros, no computador, sabe, nos jogos, nas prostituições do computador. Aí como é que o Espírito Santo vai operar? Como é que Deus vai abençoar? Irmãos, tem coisas que é só o Espírito Santo que vai fazer. Tem coisas que só o Espírito Santo fazem. Deus me deu algumas habilidades. Eu achei que no começo da igreja eu ia chegar a fazer e acontecer. Os primeiros 5 anos, as pessoas vinham que era com ping-pong, batia e voltava. E Deus foi mostrando para mim que não é do jeito dele, é do jeito do Espírito Santo. É do jeito que Ele quer. E Ele foi mostrando para mim que eu não sou capaz de nada. E nem sou capaz de estar aqui no altar. Mas pelo Espírito Santo de Deus eu estou aqui pregando e anunciando a palavra. Não éramos para nós estarmos aqui nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para nos dar uma orientação, para nos fazer crescer, para fazer uns filhos fortes, que não desvia e capaz de ouvir a palavra da transformação. E ainda, o Espírito Santo é o administrador. 1 João 2:27, ele é o quê? Um administrador. Então quem tem uma vida toda desorganizada, pensa comigo, se ele é o administrador e nós estamos organizados, ele está junto? Pode estar, mas está dormindo. Está do ladinho aí. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou.
Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, então que ele tinha o que? Poder. E nós recebemos este poder. Irmãos, então Deus deu para nós o domínio que ele teve. Ele teve domínio sobre o que? Sobre o mar. Ele teve domínio sobre as doenças. Com Jesus nunca faltava pão. Estava lá os discípulos preocupados. Estava lá uma criança, um jovem, com 5 pãezinhos de cevadas, o pior de todos. Nem era dos melhores. Agora vocês acham que aquela criança que tinha os 5 pães, ela não recebeu a quantia devida por aqueles 5 pães? Acha só que foi ela que ofertou? Será que Deus não a retribuiu nada a ela? Procura estudar e ver o que aquela criança recebeu por ter aqueles 5 pães. E o que nós temos para oferecer? Imagina aqui uma multidão sentada em uma relva. E aparece Jesus e ele quer alguns mantimentos. Ele quer saciar a multidão. Ele quer acabar com a fome daquele povo. E alguém aparece com 5 pão. O que simboliza os 5 pão? Simboliza o resolver de um problema, o resolver de uma situação, o solucionar de uma situação que está todo mundo aflito, e de repente aparece uma criança. Deus nos chama, aqueles que têm o Espírito Santo, para fazer isso, para resolver problemas. E quando assim fizer, irmão, não imagina que a sabedoria que Deus te deu, ela é sua, não. É temporal, é temporona, ela é de temporal, é por um tempo. E Ele pode tirar de você ou de mim, se nós acharmos que nós somos. Então é dele, é Ele que envia. Ele disse: se eu for enviar. Então quem tem o Espírito Santo, irmão, tem a alegria de viver. Quem tem o Espírito Santo sabe se organizar, porque ele é o que? Um administrador. Quantas pessoas estão sendo amaldiçoadas sabe por quê? Porque está recebendo até oração de pessoas que não tem nada de Deus. Orar sobre finança. Há uns anos atrás veio um pastor aqui do Brasil pregar, e ele falou sobre finança. Aí no final nós conversando, ele foi dormir lá em casa, nós conversando assim: pastor, eu vejo que eu preciso aprender algumas coisinhas com o senhor. Eu moro de aluguel, e o aluguel meu atrasou ontem porque eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Aí ele vem pregar sobre finanças e orar, e aí? Samuel convoca a multidão. Quando ele deixa de pastorear, ele questiona a multidão: porventura eu defraudei alguém, eu roubei, eu devo para alguém? A multidão levanta: não, o senhor nunca nos defraudou, o senhor nunca nos tirou nada de nós. Quem tem o Espírito Santo tem uma vida remida, casta, verdadeira, vive na presença de Deus, não tem medo. Quem tem o Espírito Santo não precisa, irmão, ele é o quê? É um administrador. Quantas pessoas estão em desespero, sabe por quê? Porque aqui é fácil. Você começou a receber um dinheirinho na sua conta, não precisa nem você pedir, manda lá na sua casa um cartão de crédito com limite alto. Estou falando que vem na minha mente. Ontem eu cheguei lá em casa, a Juliana nem viu, tá? O meu nome e o nome dela junto. 2 cartões pregados numa folha, um do lado, outro do outro. O limite, o cartão de crédito, 15 mil libras. Eu fui lá, rasguei, cortei o cartão, joguei fora, não tem interesse. Aí a pessoa pega um cartão de crédito de 1.000 libras. 1.000 libras. Que luta. Compra a passagem para ir lá para a Espanha. Para passear. E volta, perde o emprego, atrasa o aluguel e não paga o cartão, e o nome roda. E nunca pode comprar uma casa porque vai lá no histórico. Deus não quer isso para nós, não, irmão. Isso é migalhas. Se não pode ir para Portugal, para Espanha, ou para Bélgica, ou para Grécia, ou para Israel, não vai. Vai com dinheiro. E ter o Espírito Santo é ser um administrador bom.
Qual que é o nosso objetivo como imigrante de estar aqui neste país? E alguém pode assim, não, eu gasto, e o que você tem com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Estou pregando a palavra de Deus, dizendo que o Espírito Santo é o administrador. Eu não tenho nada com isso. Faz a sua vida o que você quer. Mas eu estou aqui para instruir, para ensinar, para trazer um refrigério para a sua vida, para te tirar da dívida através do poder da palavra. Aí, no Brasil, está lá os pastores já se endividando, contando com o dinheiro da pessoa. Daí entra um outro governo, manda muita gente embora, fica o pastor com o prédio endividado, assim, mas Deus é fiel, Deus vai suprir. Irmão, mas olha, anda nas alturas, mas com o pé aqui, ó. Conta com o que entra, conta com o que tem, e vai ter uma vida feliz. Nós vamos, a escola bíblica nossa aqui, nós vamos ser mais criteriosos. Está com o nome sujo? Como é que nós vamos cobrar? Chegam os Tarzan aqui, só com as axilas, o cabelo está chegando aqui. Não, vamos ser mais criteriosos. Irmãos, eu disse assim, eu estava falando na reunião ontem que nós tivemos ali embaixo com os professores. Enquanto estamos em um grupo pequeno, a luz o pavio está acendendo. Mas conforme vai crescendo, a luz aumenta. E daí nós temos que ser mais vigilantes, mais seletivos, mais observadores. Aí fazemos, sabe, aí tem lá, parcelando, vamos parcelar o seu dízimo. Tá de jeito, vamos parcelar o seu dízimo. Eu fiquei assustado com o pastor Marcos dizendo que no Brasil a pessoa ainda nem divorciou, mas faz um documento de gaveta na igreja. De gaveta, você está casado e você pode fazer a obra de Deus. Isso é coisa de demônios. Coisa de demônios. Conserta a vida. Aí o Espírito Santo vai habitar nunca. Aí nós olhamos para o rosto, o povo está deprimido, sofrido, gemendo, e tem o prazer de dizer, o Espírito Santo está comigo, dá vontade de dizer, não, irmão, você está enganada. Ele já pulou fora do barco. Estava lá no Brasil, veio para cá, sabe por quê? Porque não dava conta com as dívidas. Não sei por que eu estou entrando nesse caminho. E chega aqui, está pior, está mais endividado. Então o problema não é o Brasil e nem aqui, o problema é nós, porque não tem o Espírito Santo. É nós. E ainda 1 Coríntios 3,6. Vou estar encerrando agora. Ele está dizendo que eu plantei, a Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Essa obra, ela é de Deus. Aqui não tem eu e nem você. Pastor, Deus tem te usado muito naquela igreja. Não. Já passou muitas pessoas que ajudou, trabalhou. Muitas pessoas que pagou um preço orando. Eu lembro da irmã Ana. A irmã Ana vinha, às vezes eu dobrava o joelho. Acho que alguns conheciam, ficava ali, orava. A Mariana, às vezes, estava naquela fase da aborrecência. Até a Mariana tinha um medo. Naquela fase da aborrecência, eu disse, Mariana, eu vou chamar a irmã Ana para ir lá para a porta do Queen's Park, ficar com a mão estendida para a sua sala de aula. Ela disse, não, isso eu não vou fazer, não. Eu disse, eu vou. Ela vai orar por você lá, ficar lá no Queen's Park, na porta da escola, orando por você. Irmãos, tem pessoas que vêm na nossa vida para mudar, guiada pelo Espírito Santo. E essa igreja teve pessoas. Feliz é uma igreja que no começo dela Deus envia um profeta para sentar do teu lado. Tem dia, pastora, o coração está arrebentado e lacerado, e ela senta do teu lado ali, nem olha para os lados, e ela começa a orar e começa a falar, e você para só para ouvir, e daí você vê Deus falando com você através do Espírito Santo. Isso é tremendo. Isso é tremendo.
É assim, irmãos. Às vezes você chega, dobra o joelho, nunca viu uma pessoa, senta do teu lado, começa a adorar, começa a chorar, começa a falar com Deus, e você vê Deus na presença da vida dessa em Deus. Eu quero ser como ela. E você vai embora jubilante, alegre. Esse Deus é tremendo. A igreja não é minha, não fui eu que morri na cruz. Aqui grande não é o grupo de louvor, aqui grande não é o pastor. Aqui grande é Jesus. Grande é aquele que habita em nós. Grande é aquele que nos dá temor para subir no altar com as entranhas tremendo, afogueando. Sabe, não porque, sabe por quê? Porque nós subimos aqui, não porque conhecemos, não. Até conhecemos. Mas nós subimos aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu não sei nem o que falar, Deus, mas eu quero que o Senhor fale comigo. É assim. É assim. E ainda para concluirmos, o que o Espírito Santo faz é glorificar Jesus. João 16:14, eu li agorinha, mas coloca aí, você encerra. Ele me glorificará. Que eles precisam glorificar a Deus. Que o Espírito Santo de Deus chega na igreja. Diz: Deus, eu nem queria estar aqui hoje, mas o Senhor me incomodou e eu vim. Deus, estava tão difícil, foi tão difícil chegar aqui. Às vezes, sabe, sem um dinheiro para pagar o aluguel amanhã. Não porque você foi imprudente, não. É que às vezes o Senhor nos leva para um deserto para nos crescer. Jó perdeu as coisas, não porque ele perdeu o Espírito Santo, Deus não era como ele era. Mas Deus permitiu o inimigo entrar na vida dele e o destruir, fazer grandes coisas. Mas mediante a tantas lutas, tantas dores, Jó ainda consegue levantar a voz e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele há de se levantar em meu favor. Isso é tremendo. E ainda 1 João 5,6. Aleluia. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, no Velho Testamento, Levítico, eu notei 16:2, fala do santo lugar. No santo do santo lugar só entrava o sacerdote. E ele ia com um sino e com os pés amarrados. E alguns minutos ele batia o sino, e as pessoas sabiam que ele estava vivo, porque se ele tivesse entrado lá em pecado, o sino pararia de bater, ele trazia ele puxado pelo pé. Porque não era qualquer um que poderia entrar no santo do santo lugar. Eu quero dizer para você nesta noite que o Espírito Santo habita no santo lugar. Ele está dentro de nós. Ele está dentro. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo. Você é valioso. O que eu disse agora, não foi nós que o escolheu, mas Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer trazer alegria dentro de nós. Dentro. Ele quer que nós, ao deitar, que nós nos deitamos em paz, esperando, sabe, que o dia seguinte será melhor do que o que se passou. Sabe, que o Espírito Santo está em nós. Jesus nunca levantava pela manhã na certeza de que iria perder, na certeza que seria derrotado, não. Ele chegava e ele mudava a história. Ele disse: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. E Jesus nos dá poder. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.